volta com o Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde. Confira a hora, 1h da tarde, 50 minutos. 1h50, estamos divulgando os dados da pesquisa do Instituto Opinar, Instituto de Opinião Pública, que verificou a intenção de voto dos eleitores piauienses nesses últimos dias. Então você vai acompanhar, já acompanhou aqui conosco a pesquisa para presidente da República, para o Senado. Vamos agora para o governo do Estado, você que nos acompanha pela Rádio Cidade Verde 105,3 e pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Vamos trazer mais números, mais dados da pesquisa. Vamos trazer agora a corrida para o governo do Estado. Vamos então aos números da pesquisa do Instituto Opinar. Os eleitores foram ouvidos entre os dias 13 e 16 de setembro. Wellington Dias aparece com 39,93% das intenções de voto. Na segunda posição aparece o candidato Dr. Pessoa, do Solidariedade, 18,02%. Na terceira colocação aparece o candidato Luciano Nunes, do PSDB, com 11,74% das intenções de voto. Na quarta posição aparece o candidato Eumano Ferrer, do Podemos, 2,31% das intenções de voto do eleitor piauiense. Vamos agora para a quinta colocação da nossa pesquisa. Fábio Sérvio, do PSL, 1,11%. Walter Alencar, do PSC, aparece com 0,74% das intenções de voto. Lourdes Melo, do PCO, aparece com 0,09%. A candidata Luciane Santos, do PSTU, também aparece com 0,09% das intenções de voto. Temos ainda os candidatos Romualdo Seno, do Democracia Cristã, que tem 0,09%, e Sueli Rodrigues, do PSOL, 0,09% das intenções de votos dos eleitores até o momento. Indecisos, aqueles que não sabem ainda em quem vai votar, 13,03%, nenhum, branco e nulo, 12,75%. Vamos então para os números aqui da nossa pesquisa. Wellington Dias, 39,93%, Dr. Pessoa, 18,02%, Luciano Nunes, 11,74%, Eumano Ferrer, 2,31%, Elivaldo Barbosa. O candidato Wellington Dias estanca a tendência de queda, volta a crescer na pesquisa, ampliando a possibilidade de terminar o pleito já no primeiro turno. Por outro lado, Joelson, a oposição também continua competitiva. O candidato Dr. Pessoa também tem um crescimento, um ligeiro crescimento. O ritmo não é o mesmo em relação a Luciano Nunes, mas também a gente percebe que, considerando aí a soma dos candidatos de oposição, mostra também um certo fôlego para tentar atingir o principal objetivo da oposição nesse primeiro turno, que é levar a eleição para o turno extra no final de outubro. Agora, também chama a atenção, destaque, esse baixo desempenho do candidato Eumano Ferrer, que não chegou a 3 pontos nessa nova rodada do Instituto Opinar. Deixa eu ouvir a Yala Sena, do CidadeVerde.com. A Yala, a respeito dos números da pesquisa para o governo do Estado. Yala. Joelson, o governador ele tem intensificado o corpo a corpo, ele inclusive tem visitado redutos dos adversários. Então, quer dizer, essa estratégia tanto desse corpo a corpo e também de aliar sua imagem ao Lula e agora ao Haddad está tendo efeito, né? Isso mostra essa queda, que não registrou queda. Ele hoje fez uma ofensiva, foi pessoalmente ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado fazer uma denúncia de que está havendo abuso de autoridade nessas operações aí durante a campanha, né? O governador também está fazendo essa ofensiva. Ontem os adversários fizeram um ato político contra a corrupção, unindo forças contra o PT, e hoje ele, 24 horas depois, ele também sai com essa ofensiva, né? O que chama atenção também, doutor Pessoa, ele tem visitado o interior, tem cresceu de 13% para 18%, né? Tem também recebido o apoio de várias lideranças, né? E a pesquisa revela que é um sinal amarelo aí para o governo, que a oposição pode sim, há chances de puxar um segundo turno. Se a eleição fosse hoje, seria no primeiro turno, mas que se nós temos aí 20 dias para as eleições, pode sim, há chances. Então, os adversários estão se movimentando e vamos ver se essa estratégia aí da oposição vai ter efeito aí no dia 7 de outubro, Joelson. Olha, eu quero
trazer aqui as informações com os demais candidatos, porque nós temos aqui, além, claro, dos 4 primeiros colocados, nós temos também os candidatos, olha, o Wellington Dias, doutor Pessoa, Luciano Nunes e Elmano Ferrer. Temos aí na sequência os candidatos, vamos lá, na 5ª posição, Fábio Sérvio, 1,11%, Walter Alencar, do PSC, 0,74%. Foram 2 nomes que foram lançados com muita envergadura, né, muita movimentação, e estão aí com um patamar de 1,11%, 0,74%, aí girando em torno de 1%. Lourdes Melo, 0,9%, Luciane, 0,9%, aí Romualdo Seno, 0,9%, Sueli Rodrigues, 0,9%. Esses outros empatados em 0,09% para corrigir os dados. E aí nós temos os indecisos. Os indecisos são de 13,03%. Bom, Zósimo Tavares, queria primeiro as suas impressões a respeito de todos esses números da pesquisa. A pesquisa mostra claramente a recuperação do governador Wellington Dias, que havia caído nas 2 pesquisas anteriores e recobra o fôlego dele. Mostra um crescimento também extraordinário do doutor Pessoa, um crescimento que era esperado lá atrás, ele está alcançando agora, mas é um crescimento significativo. E também o deputado Luciano Nunes crescendo muito moderadamente, e a queda inesperada do senador Elmano Ferrer. No geral, a pesquisa indica que esse resto de campanha ainda promete emoção na disputa para governador. Já que vocês estão falando a respeito de evolução, de variação dos candidatos, vamos ver como é que foi o gráfico de evolução de cada um dos candidatos que formam esse grupo aqui na pesquisa do Instituto Opinar. Olha aí. No dia 15 de agosto, o governador Wellington Dias tinha 41,13%. No dia 5 de setembro, 31,15%. 37,15%. Dia 18 de setembro aparece com 39,93%, aquela curva que o Erivaldo se referia de recuperação de queda, né, Erivaldo Barbosa? No dia 15 de agosto, o doutor Pessoa tinha 11,65%, dia 5 de setembro foi para 13,59% e agora, dia 18 de setembro, aparece com 18,02%. O candidato Luciano Nunes, do PSDB, tinha 7,58%, foi para 10,35%, agora aparece com 11,74%. O candidato... Ok, é isso aí, pronto. São esses 3 candidatos que nós estamos aqui colocando no gráfico de evolução aqui da nossa pesquisa. De olho nesse gráfico, Nádia Rodrigues, a sua opinião. Vamos lá, Joelson. Bom, o doutor Pessoa crescendo 5% e o Luciano Nunes crescendo 1%, bem dentro da margem da oscilação, né, se mantendo bem estável. O doutor Pessoa crescendo acima da margem de erro, que é de 2,97%, e essa recuperação, 2 pontos percentuais aí de recuperação do governador Wellington Dias, que também era esperado por causa do início dessa vinculação, né, do nome forte do ex-presidente Lula à campanha dele. E, como disse a Ayala, percorrendo redutos de adversários, conquistando, inclusive, lideranças que estavam em campos de oposição. E isso é importante também para o governador Wellington Dias, que tem toda a máquina, a estrutura, né, muitos partidos aliados a ele, muitos prefeitos percorrendo junto com ele, pedindo voto para ele. Então, era de se esperar um pouco essa recuperação do governador Wellington Dias. Sendo que o crescimento da oposição, já relacionado aqui também, demonstra que há uma possibilidade ainda de segundo turno, se fosse nesse momento a eleição definida, mas com um crescimento considerável do doutor Pessoa, que está em segundo lugar, e do candidato Luciano Nunes, do PSDB, que também vem crescendo, não só agora, mas mostrando aí que do levantamento anterior, que cresceu 3 pontos percentuais e agora mais um, ele crescendo também, acho que pode, nesse momento, podemos, nesse momento, considerar que a eleição ainda reserva momentos de muita emoção nessa reta final. O maior crescimento foi o de doutor Pessoa, né, que saiu de 13,59% e foi para 18,12%. E aí você tem a redução de 7% no percentual de indecisos, que na pesquisa anterior era de 20%, agora aparece com 13%. Então, esses votos certamente estão migrando para esses candidatos, já que o Elmano Ferrer caiu, os outros não cresceram,
Walter Alencar, inclusive, teve uma redução significativa da intenção de voto. Então, esses indecisos que estavam de 20 desceram para 13, eles aparecem aí, para Wellington, para Wellington, para Doutor Pessoa e para Luciano Nunes. Inclusive, Fenelon Rocha faz uma observação em relação ao desempenho, à quantidade de indecisos nas eleições, nesse período de pré-campanha e campanha 2018. Eu fiz um levantamento dessas últimas 5 pesquisas, Joel. Se a gente tem o seguinte, se a gente olha lá em junho, a soma de todos os candidatos que recebiam alguma intenção de voto, ele somava 64,76%. Esse número praticamente se mantém igual em julho, cresce 1 ponto até na metade de agosto, chega a 65,81% a soma de todos os votos atribuídos a algum candidato. Veja bem como é importante a propaganda no rádio e na televisão. A campanha, oficialmente, começou no dia 16 de agosto. Pois, de 16 de agosto até aquela primeira pesquisa de setembro, 15 dias, a variação é só de meio ponto. Agora, quando começa a propaganda eleitoral, da última pesquisa que nós fizemos aqui, nós apresentamos aqui, no início de setembro, para agora, o número de votos atribuído a algum candidato sobe 8 pontos. 8 pontos. Isso por quê? Porque a propaganda no rádio e na TV tem uma força muito grande e ela ajuda muito o eleitor a se decidir. Bom, vale observar o gráfico que mostra que os 3 candidatos aqui que lideram as pesquisas apresentaram uma subida nesse período aí de campanha no rádio e na televisão. Cláudia Brandão, na revista Cidade Verde, também vai trazer para nós as impressões sobre os números da pesquisa. Cláudia. A gente vê que há uma leve oscilação ao longo dessas pesquisas do governador Wellington Dias, coincidiu com aquele período de muitas denúncias e ele volta ao patamar esperado. O governador Wellington Dias tem ao seu favor um franco favoritismo. Além de ser o mais conhecido dos demais candidatos, pelo fato de estar disputando já o 4º mandato ao governo do estado, é também o que tem o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e maior estrutura de campanha. Além disso, se a gente observar, nos últimos dias, ele tem feito uma associação maciça da imagem dele com a do ex-presidente Lula, que é um verdadeiro líder, um verdadeiro mito aqui no estado do Piauí. Então é natural que ele permaneça na dianteira e continue nessa briga para definir a eleição já no primeiro turno, coisa que aconteceria se a eleição fosse decidida hoje, nesta terça-feira, 18 de setembro. Ainda há um espaço para a oposição sonhar com o segundo turno? Ele não é tão grande, mas há um espaço sim, porque diminuiu essa diferença, com o crescimento do Doutor Pessoa, foi o crescimento mais significativo dentre todos os candidatos que estão disputando o governo do estado, Ele passou de 13 para 18, são 5 pontos percentuais. O candidato Luciano Nunes praticamente manteve-se dentro da margem de erro, porque a variação foi muito pequena, de 1%, mas com essa subida do Doutor Pessoa, e se você levar em consideração os 13% de indecisos, se por acaso a oposição souber conquistar esses indecisos, ainda tem chance de levar a eleição para o segundo turno. Mas o favoritismo, sem dúvida nenhuma, é do governador Wellington Dias. Délio Rocha, ainda tem tempo para viradas aí nessas campanhas, muitas movimentações, são um pouco mais de 20 dias ainda de campanha eleitoral, até o dia das eleições. Olha, Joelson, certamente tem sim, o favoritismo é do governador Wellington Dias, mas a gente percebe que o crescimento da oposição nessa última pesquisa se deu mais em cima dos votos indecisos, quer dizer que a oposição, os candidatos da oposição estão conquistando mais os eleitores indecisos, é o que a gente percebe. E outra questão é que o doutor Pessoa, ele, a partir dessa pesquisa, ele se consolida como o principal nome da oposição, ele tem mais de 50% de intenções de voto
em relação ao candidato Luciano Nunes, e pode ser que aí no decorrer da campanha, nessas 3 semanas aí que nós temos até as eleições, pode ser que ele ganhe um fôlego, né? Porque sempre quando o candidato entra nessa tendência de subida, isso favorece muito e pode até também contribuir para tirar a dúvida daquele eleitor que ainda não sabe em quem votar. Mas o recorte atual da pesquisa mostra o governador Wellington Dias como franco favorito ainda, ele com quase 40% das intenções de voto. Ele vinha numa tendência de queda, essa pesquisa certamente dá um fôlego extra também para a campanha governista, porque ele não só mantém, como ele cresce agora 2% em relação ao levantamento anterior. Mas, como nós temos um número de indeciso muito elevado, isso vai ser decidido, aí, como os colegas já disseram, aí nos finalmente, aos 44 do segundo tempo, é quando a gente vai realmente poder dizer se vamos ter segundo turno ou não. Joelson. Bom, e se tivermos segundo turno? O Instituto Opinar também ouviu eleitores a respeito do cenário de segundo turno. Vamos ver aqui no nosso telão as informações colhidas pelo Instituto Opinar. Em um eventual cenário contra o doutor Pessoa, o Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, tem 46,77% das intenções de voto. O doutor Pessoa, do Solidariedade, aparece com 28,93%. Não sabem, não responderam 24,31% dos eleitores. No caso de uma confrontação com Luciano Nunes Filho, vamos ver como é que fica o desempenho dos dois candidatos. O Wellington Dias aparece em primeiro com 49,63%, Luciano Nunes, do PSDB, 25,42%. Não sabem, não responderam 24,95%. Elivaldo Barbosa, tanto em um cenário quanto o outro, o Wellington Dias mantém o favoritismo. A aliança governista não trabalha com essa hipótese. Estabeleceu como estratégia principal organizar a base de apoio e buscar vencer a eleição no primeiro turno. As oposições, desde a pré-campanha, têm como meta exatamente forçar um turno extra, garantindo mais competitividade nessa eventual disputa no final de outubro. O que até agora as pesquisas não apontam para essa competitividade da oposição, mesmo disputando um segundo turno com o candidato à reeleição, Wellington Dias. Oswaldo Tavares. Olha, Joel, essa pesquisa ela está indicando também o seguinte, que é a mais suada campanha do governador Wellington Dias. As outras, as demais, ele ganhou no primeiro turno com folga e está suando para tentar vencer agora no primeiro turno. Significa o seguinte, o governo não se preparou para ser governo e nem a oposição se preparou para ser oposição. O governo não se preparou para ser governo na medida em que o governador abre mão das realizações dele, de mostrar as realizações dele, para tentar colar a imagem dele no ex-presidente Lula, que é o mito político desta campanha. Então, ele abre mão de alguma realização eventualmente feita pelo governo dele para colar a imagem no ex-presidente Lula e no PT. A oposição improvisou candidatos, o deputado Luciano entrou numa situação que foi lançado porque o governador Wilson Martins precisava de um palanque, o doutor Robert Rios também precisava. O doutor Pessoa foi primeiramente candidato a senador, depois votou candidato a governador. O senador Elmano fez que ia, não foi, terminou fundo, como dizia aquela máxima do futebol. E foi isso. Nem o governo se preparou para ser governo, nem a oposição se preparou para ser oposição. Bom, eu queria agradecer a vocês pela participação hoje aqui no Jornal do Piauí, no nosso quadro Eleições. Queria agradecer ao Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde, Nádia Rodrigues, diretora de jornalismo do Grupo Cidade Verde, Oswaldo Tavares, colunista e comentarista da Rádio Cidade Verde, nosso editor-chefe, o editor de política Elivaldo Barbosa, Délio Rocha, direto de Brasília, Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde, e Yala Sena, do cidadeverde.com, a Yala, que, aliás, vai trazer para nós as informações daqui a pouquinho sobre a corrida para deputado federal e deputado estadual, Yala. Isso, Joel, já está publicada, todas as pesquisas estão publicadas aí no cidadeverde.com e com exclusividade já está no ar a pesquisa para deputado, as intenções de voto para deputado estadual e federal, está aí no cidadeverde.com. Não vou revelar números, mas é espontânea, foi feita entre os dias 13 e 16 e já está publicado no cidadeverde.com, Joel.
Obrigado, Yala. Toda a pesquisa no cidadeverde.com. Você que acompanhou pela Rádio Cidade Verde também, obrigado pela audiência. O CV Play também vai disponibilizar a pesquisa completa do Instituto Opinar.